Quem crê que hoje o Senhor vai falar aos vossos corações? Glória a Deus. Hoje é o último dia da nossa campanha, né? Em Josué 3, né? João 5, que fala sobre a santificação, né? Que o Senhor, quando nós nos santificamos, quando nós nos separamos, né? Para se santificarmos ao Senhor, o Senhor, com certeza, Ele faz o milagre acontecer. Você crê? Que a palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção dos vossos corações. Ou seja, o Senhor sabe tudo aquilo que eu e você precisamos e necessitamos. Não tenha dúvida disso. Antes de você já pedir algo ao Senhor, antes de você levar a sua oração a Deus, o Senhor já está conhecendo o teu clamor, a tua oração, mas Ele quer que nós se ajoelhamos e que nós o buscamos todos os dias de nossas vidas. Porque, como diz a palavra de Deus, Deus, Ele é santo. E se Ele é santo, aquele que é santo se santifique cada vez mais. Todos os dias de nossa vida é uma batalha, é momento de você se ajoelhar, é momento de você buscar, é momento de você crer que Deus Ele pode fazer o seu dia bem melhor. Quando você se levanta, acorda, agradece ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, pode ter certeza que o seu dia não vai ser igual. O seu dia vai ser bem melhor. Tudo aquilo que vier querer interromper o seu dia, quando você ora, quando você entrega o dia nas mãos do Senhor, pode ter certeza que você vai terminar o dia glorificando o nome dEle, porque Ele é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 3, né? Do versos 1 até o 5, né? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os filhos passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei-vos também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 covardes entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que pós tal caminho nunca passaste antes, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem crê? E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Vamos ficar até aí, podeis aceitar. Glória a Deus. Aleluias.
Josué, um servo do Senhor, né? Onde ali aquele homem foi chamado, né? Foi chamado. Josué era da tribo de Efraim. E o significado, o Senhor, o salvar, é a salvação. Antes Josué era chamado de Oséias, né? Mas aí, quando ele foi chamado para ser líder por Moisés, né? Ele passou a ser Josué. Quando ele passou a liderar o povo, o seu nome passou a ser Josué. Antes era Oséias, e Moisés colocou esse nome dele de Josué, né? Porque ele passou a ser um líder da igreja, né? Eu gostaria de voltar aqui um pouquinho para o verso 1, capítulo 1, que diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Oh glória! Aqui nós vimos aqui que Moisés morre, né? E Deus ele fala com Josué e diz para ele: filho de Num, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. O que é um servidor? Um servidor de Moisés. O que significa um servidor? Servidor, ele desempenhava funções de apoio, aprendizado sob a liderança de Moisés. Ou seja, ele era um homem fiel. Moisés era um homem fiel. Aliás, Josué era um homem fiel. Ele era um homem que aprendeu com Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava do lado. Para onde Josué ia, para onde Moisés ia, Josué ia. As palavras de Moisés, Josué guardava no coração. Ele procurava aprender. Ele era aquele homem todo que queria crescer. Era aquele homem que era também cheio do Espírito Santo. Era um homem que gostava de querer ver e aprender e ver como era feito as coisas. Como era feito. Tem um dizer, uma vez eu numa igreja tudo e conversando lá com o rapaz lá, aí o rapaz olhou para o outro lá e disse que aquele rapaz era um homem que ele era colado com o pastor e chamavam ele de papagaio do pastor, né? Aí eu fiquei sem entender, papagaio do pastor. Aí depois, conversando tudo, né? Por que papagaio? Você pode entender que um papagaio, tudo que você faz, ele aprende. Tudo ele aprende. Ele é fiel. Ele não aumenta, ele aprende. Ele fala aquilo que você fala, ele aprende. E Josué foi um homem desse jeito, fiel às coisas de Deus, fiel ao que Moisés fazia. O que Moisés fazia, Josué aprendia e colocava em prática. Josué não aumentava nem diminuía. Quando Deus deu as tarefas para Moisés, e
morreu e ele ficou no seu lugar, tudo que Moisés falou, ele fez acontecer. Fez acontecer, porque Deus estava com Josué. Deus, ele diz, onde tu colocar a planta dos teus pés, tu terás vitória. Tu terás vitória. E é assim que Deus faz quando nós estamos com Ele, quando nós estamos na sua presença, né? Moisés era um homem que tomava decisões, né? E Josué era um homem que estava ali sempre atento para aprender. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós não temos mais esse costume de querer aprender com a nossa liderança, com aqueles que estão na frente. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Esquecemos que quando nós somos fiéis à nossa liderança, Deus também está conosco. Entendeu? E Josué era desse jeito, ele não questionava, ele simplesmente fazia. Ele simplesmente fazia. Então, o que eu quero dizer é que nós também, se nós temos líderes que estão na frente de algo, nós temos que ser pessoas desse jeito, pessoas fiéis à liderança. Por quê? Porque se o líder errar, é problema dele. Mas se você estiver fiel, Deus está vendo. Deus, ele está vendo. Entendeu? Então, o que importa é a gente sermos fiel ao líder, aquele que está na frente. Moisés era uma espécie de pastor, cuidava do povo, cuidava do rebanho. E Josué estava ali aprendendo. É tanto que foi escolhido por Moisés e por Deus para assumir a liderança de levar o povo para atravessar o rio Jordão. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite eu gostaria de falar e que a igreja viesse entender que depois que Moisés morreu, né, e Josué assumiu, Josué ele tinha algumas coisas a cumprir sob a sua liderança, porque Deus tinha colocado na mão dele a liderança do povo e grandes tarefas para ele fazer. Aqui nesse texto, aqui no 5, fala sobre santificação. Nada nós conseguimos se nós não tivermos separado e santificado para a obra de Deus. Naquele tempo, tudo que Deus ia fazer, o povo tinha que se santificar, porque era santificação, separação e propósito. Deus, quando mandava o povo se santificar, porque tinha propósito. Deus, quando mandava o povo se santificar, às vezes é porque o povo tinha pecado, o povo tinha errado. E se o povo tinha errado, para eles voltarem à presença de Deus, para Deus voltar a estar no meio deles, o povo tinha que se santificar. O povo tinha que buscar a Deus. Tinha que se separar. Entendeu? Porque senão Deus não habitava no meio deles. Não habitava. E assim, no dia de hoje também, é a importância da santificação. É a importância de buscar mais a presença do Senhor. Falar em santificação no dia de hoje, né, é uma palavra de conflito. É uma palavra de conflito, porque as pessoas hoje em dia, se a gente falar tudo hoje, amanhã tudo que o povo venha para nós nos santificarmos, para nós orarmos, você pode ver que poucas pessoas abraçam essa palavra santificação, né? Mas nós precisamos nos pegar, orar mais, nós precisamos se santificar mais, porque Deus, ele faz maravilha quando nós buscamos ao Senhor e nos santificamos.
Então Josué ele tinha 3 tarefas para cumprir. Em primeiro lugar, desafios. Ele tinha 3 desafios para enfrentar. O primeiro desafio era atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão. O povo precisava se santificar para ver as maravilhas. Olha só. O povo, para atravessar o Rio Jordão, o povo tinha que se santificar. O povo tinha que fazer o que Josué falou. Como ele fala aqui no 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Mas precisa da santificação, precisa da separação. Se nós não tivermos separação, se nós não se santificarmos, nós não veremos as maravilhas de Deus. Sem santificação não há cura. Não há cura sem santificação. Não tem restauração sem santificação. Olha só. Não tem libertação. Aleluias. Não tem o extraordinário de Deus sem santificação. Glória a Deus. Não tem caminho da vitória. Não tem caminho da vitória. O povo, quando passou o Rio Jordão, ali ele estava passando para a vitória. Ali estava passando para o outro lado. Era o começo de uma batalha para conquistar a terra prometida. E o primeiro desafio era passar o Rio Jordão. Esse era o primeiro desafio. Mas como todo desafio, como todo propósito de Deus, existe algo que o Senhor exige do seu povo. E esse era o povo pegar e se santificar, se separar, para ver o agir de Deus no outro dia. Para ver o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos ser separados. Precisamos entender que Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, coisas extraordinárias. O povo, se eles não se separassem, como que eles iam entender aquela maravilha que Deus estava fazendo? Diz que o povo atravessou aquele rio ali a seco. Seco, seco, seco. Naquele tempo, o Rio Jordão era tempo de cheia. Era cheia, estava muito cheio. Eles olhavam e tudo e ficavam imaginando como iremos atravessar esse Jordão, esse mar. É impossível. Mas é impossível quando você não crê. É impossível quando você não santifica. É impossível quando você não obedece à palavra de Deus. Quando você não obedece à palavra de Deus, realmente tudo se torna difícil. Quando você não obedece à sua liderança, gente que estão na frente ali, tudo lhe orientando, é difícil você chegar ao outro lado da vitória. A palavra de Deus é que vai dizer que o povo iria passar por locais jamais vistos. E realmente era mesmo. Quando que eles iam entender que iria passar no meio do mar? Quando eles iam passar, ou talvez pelo meio do mar, se não fosse Deus abrir aquele rio e eles passar no meio? Isso somos nós também. Nós só podemos ver a vitória, nós só podemos ver o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós só iremos passar por locais extraordinários de Deus se a gente crer e se a gente se santificar. Porque as coisas de Deus nós temos que estar preparados. São coisas maravilhosas. A cura, a libertação, a restauração, o extraordinário de Deus, o caminho da vitória é quando nós nos santificamos, nos separamos
todos os dias. Todo dia e tudo nós precisamos disso em nossas vidas. O nosso coração tem que estar aberto para entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Que o nosso coração não estiver aberto, estiver trancado, estiver fechado, não tiver separação para com as coisas do Senhor, nós não veremos o que Deus quer fazer na nossa vida. Josué era um homem que seguia seu líder, era um homem que tudo que Moisés fazia, ele estava lá do lado, aprendendo. Tudo. É por isso que ele foi escolhido. No meio de muitos homens, tribos, Josué foi o escolhido. Porque ele sim ia fazer aquilo que Moisés tinha que fazer. E o propósito de Deus, que Deus tinha colocado na vida de Moisés, e que Josué iria passar a assumir. Porque Deus, ele faz assim. Numa liderança, sempre tem gente, sempre tem algo, sempre tem alguém dedicado a querer fazer a obra do Senhor, dedicado a querer aprender, dedicado a querer ver o extraordinário de Deus na vida. Glória a Deus. Esse foi o primeiro desafio daquele povo, atravessar o rio Jordão. E Josué, ele foi muito bem instruído. E Deus, como fala aqui, ele estava com Josué. A arca, quando passou no meio do povo, o povo ficava à distância, ia seguindo a arca até chegar na entrada do rio. E quando os sacerdotes colocaram o pé ali naquela água, as águas começaram a se abrir. Se tornou paredes. Nós pensou paredes fixas, bem sólidas. Glória a Deus. Aleluia. Mas temos também um segundo desafio que Josué tinha que enfrentar. Josué tinha que enfrentar o desafio, as muralhas de Jericó. Josué também tinha esse desafio. Muralha, exército, tudo que era aos olhos do homem impossível de ultrapassar, impossível de derrubar. Talvez hoje você pode achar que alguma muralha que você acha que é impossível de ser derrubadas, nessa noite você pode crer tudo que ela pode cair, sim. Você crê que nessa noite, a barreira que houver, que você precisa que seja derrubada, pode crer que ela vai cair. Ela vai cair por quê? Porque Deus estava com Josué. Deus estava com Josué. Glória a Deus. Vamos ver aí o capítulo 6. Capítulo 6 é do 10 ao 14. Porém, o povo ordenara a Josué, dizendo: não gritei, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até os dias em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Glória. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre e carneiro diante da arca do Senhor iam
tocando continuamente os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Será que esses homens estavam rodeando ali os muros de Jericó e não estavam orando? 6 dias rodeando ali aqueles muros. Com certeza aqueles homens estavam rodeando, orando, louvando ao Senhor. Ou seja, aqueles homens estavam se santificando. Aqueles homens estavam buscando a presença do Senhor. Aqueles homens que estavam rodeando ali, durante todo esse tempo, eles ficavam calados. Eles não falavam nada, estavam ali, só orando ali. Só orando. Por quê? Porque Deus ia fazer maravilha também ali naquele meio. Deus iria fazer maravilha também naquele meio. Aqui no 18, diz assim: tão somente guardai vós das coisas condenadas, para que, tendo a vós conhecido, não as tomeis, e assim torneis a maldito arraial de Israel, e o confundas. Porém, toda prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro não sagrados ao Senhor irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o zunido da muralha, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentas. Ou seja, o Senhor deu a vitória. O Senhor derrubou aquela muralha. Porque quando nós estamos com o Senhor, aqui como fala a palavra lá em Josué 5, o povo estava santificado. O povo estava separado. O povo estava com Deus. Então, tudo aquilo que iria passar, as batalhas, Josué iria vencer. Enquanto o povo tivesse santificado, separado para Deus, Josué não ia perder uma batalha. Não ia perder uma batalha. Isso também na nossa vida, nos dias de hoje, são desse jeito. Se nós estivermos separados para o Senhor, se nós procurarmos todos os dias de nossa vida nos santificarmos, pode ter certeza, lutas virão, não tenha dúvida que virão. Batalhas também virão, não tenha dúvida. Enfermidade aparecerão no meio do povo. Mas quando nós estamos com o Senhor, pode ter certeza que Deus não dá a vitória. Deus, Ele não dá a vitória. Não tenha dúvida disso. As batalhas virão. Josué, ele lutou muitas lutas, muitas batalhas. Era incansável. Era incansável. Era um homem que vivia na presença do Senhor. Era um homem que, nem eu falei tudo, ele seguiu à risca o que Moisés lhe ensinou. Desde pequeno. Onde Moisés estava, Josué estava. Aprendendo a sua maneira de liderar, aprendendo a sua maneira de lidar com o povo, aprendendo tudo a sua maneira de ter comunhão com Deus. Tudo isso Josué aprendeu com Moisés. E quando nós estamos desse jeito, Deus está conosco. Aleluia.
Não tem coisa melhor. Deus adverte o povo sobre essas coisas, sobre justamente aqui quando ele fala que eles não pegassem coisas que não era para pegar. E Deus adverte eles aqui. Mas acontece que, como sempre tem aqueles desobedientes. Tem aquele desobediente que acaba fazendo alguma coisa errada, fazendo algo que desagrada a Deus. E quando acontece isso, o castigo é coletivo. O castigo é coletivo. Todo mundo paga. Todo mundo paga. É tanto que no capítulo 7 vai falar que os israelitas eles são derrotados. Eles são derrotados em Aia, na guerra que houve lá, e o povo de Israel foi correndo, e eles atrás, botou o povo de Israel para correr. Olha só. Por quê? Porque o povo pecou. Ali houve um pecado, entendeu? Ali houve um pecado. Aí o povo precisou se santificar de novo, porque pecou em Aia. Olha só, vamos ver aqui o 7:10. 7:10. 7:10 até o 13. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Olha só. Disse o Senhor a Josué: levanta-te. Vou começar aqui do 9. Aqui do 9, do 8. Ah, Senhor, que direi, pois a Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Olha só. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Ou seja, tem coisas que não adianta estar se lamentando, não. Tem coisas que a gente tem que ir atrás. Tem coisas que a gente tem que procurar logo e tudo falar com o Senhor para poder resolver. Aí ele diz, né? Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhe ordenara, pois tornarás das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo das suas bagagens o puseram, ou seja, esconderam, né? Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminaste do vosso meio as coisas roubadas. As coisas roubadas. Ou seja, né? Josué ganhou a guerra, mas algumas coisas roubaram e levaram que não era para ter feito isso. Não era para ter feito isso. Dispõe-te, olha só, dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, ao vosso inimigo,
não podereis resistir enquanto não eliminaste do vosso meio as coisas condenadas. O povo tinha que se santificar de novo. O povo tinha pecado e precisava se santificar de novo para voltar à presença de Deus. E o interessante aqui é que Deus diz para ele se santificar, para o povo se santificar, porque é na separação, é na santificação que Deus revela o seu poder. Deus, ele revela o seu poder. Se você quer algo extraordinário na sua vida, se você quer algo extraordinário, você quer algo que Deus revele para você, se separe e se santifique. Porque o povo precisou se separar e se santificar para que Deus viesse mostrar quem tinha feito aquilo. Quem tinha roubado essas coisas. Quem tinha feito aquilo. E pela manhã, pois vos chegarei segundo as vossas tribos, e serás que a tribo que o Senhor o Senhor designar por sorte, se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homens por homens. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele tudo quanto tiver guardado, tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucuras em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Israel. E sobre a tribo de Israel estava lá os homens que tinham feito isso. E um deles foi Acã. Um deles foi Acã. Deus revelou a tribo e revelou quem tinha feito. Mas para isso, precisava santificação. Deus não ia revelar nada para ninguém, o povo estando em pecado, não. Deus só revela as coisas para nós, na nossa vida, se nós realmente estivermos separados para o Senhor, se santificando, buscando a sua presença. E quem de nós aqui muitas vezes não precisamos de revelações do Senhor na nossa vida? Quantos de nós não precisa? Precisamos. Precisamos, porque se a gente não orarmos, se nós não buscarmos, que nem Tiago diz, nós seremos como folhas ao vento. Folhas ao vento, sem saber para onde ir, sem ter um rumo, sem ter uma orientação. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos separamos, quando nós nos santificamos, Deus, ele nos revela aquilo que nós precisamos saber. Ele revela. E foi assim que ele fez. O povo pecou, o povo estava santificado quando venceu ali, passou o Rio Jordão, quando derrubou as muralhas de Jericó. O povo estava tudo ok com Deus, separado, santificado, obedecendo a palavra de Deus. Mas aí quando Josué mandou alguns homens ir para a batalha em Aia, eles acabaram pecando. Não resistiram e acabaram pecando. E por isso muitos homens correram e ainda envergonharam Israel, porque eles saíram correndo e o inimigo correndo atrás. E Josué, ele vai e fala com o Senhor. E o Senhor diz para ele: levanta-te, manda o povo se santificar de novo. Vamos fazer uma nova aliança. Vamos fazer uma nova aliança. Manda o povo se santificar. Aí o povo vai lá, começa
se santificar. Deus revela a tribo que tinha pecado, revela quem foi, e Josué pune aquela tribo. A palavra de Deus vai dizer que tanto ele como mulher, filhos, todos foram mortos. Foi tirado. Por quê? Porque a santificação, gente, é coisa séria. Deus, Ele quer, na sua palavra, um povo santo. Um povo santo. Sabemos que a santidade, nós sermos santos e tudo, não é fácil. Todos os dias nós passamos por muitas coisas, todo dia nós enfrentamos luta, todo dia nós enfrentamos muitas coisas que às vezes nos tira do sério. Sabemos disso. Mas é só orando, se santificando, que a gente consegue se chegar mais aos pés do Senhor. Eu gostaria de dar aqui um testemunho, de dizer que eu era uma pessoa que eu não gostava muito de orar continuamente, né? Aí, esse ano, depois que foi colocado esse propósito, nós lermos a Bíblia todos os dias, né? E eu comecei a ler a Bíblia também todos os dias, não falta um dia sequer que eu não leia a Bíblia, né? E eu tinha um vício muito grande de, assim que eu me levantava, a primeira coisa que eu fazia era ir fazer um café, comprar merenda e tudo, e merendar. Entendeu? E sair para trabalhar. Todo dia era isso, todo dia isso. Hoje o meu hábito é diferente. Hoje a primeira coisa que eu faço é me levantar e orar e ler a Bíblia. Todos os dias. Ou seja, eu fiz a renúncia todo dia de não se preocupar com merenda de manhã. De primeiro ir fazer um café, de primeiro ir merendar para depois sair para trabalhar. Me incomoda quando hoje eu não se levanto pela manhã e vou pegar a Bíblia e vou ler e orar. Hoje eu posso dizer que eu oro no mínimo umas 4 a 5 vezes por dia. Todos os dias. Entendeu? E o mais importante é que você vê a diferença. O mais importante é que você vê o agir de Deus. O mais importante é que você se torna diferente. Você sai preparado para ir trabalhar, você sai com o coração mais aquebrantado. Entendeu? Por quê? Porque é hábitos que a gente só consegue fazer se a gente pegar e renunciar a alguma coisa, para você poder se aproximar mais do Senhor e poder procurar entender o propósito de Deus na nossa vida. É só se nós renunciarmos a algumas coisas, entendeu? E para isso, a gente tem que procurar botar em primeiro lugar aquilo que é melhor para a gente no nosso dia a dia espiritualmente. Entendeu? Espiritualmente. Aí depois que eu faço isso e tudo, aí pronto, eu me sinto uma pessoa já pronta para ter um longo dia de trabalho e tudo aquilo que puder vir, tudo eu sei que o Senhor vai me livrar. Vai me dar vitória. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Então, o povo se santificou de novo. E Deus, Ele fez maravilha de novo no meio do povo. Deu vitória ao povo sobre Aia, né? Eles foram lá e venceu a batalha de novo, porque o Senhor o deu vitória. E o outro desafio, o terceiro desafio, após vencer o Jordão, após vencer as muralhas de Jericó, lá atrás, né?
Moisés mandou os espias e espiar a terra prometida. Mandou os espias ir lá espiar a terra prometida, né? Para ver a terra prometida como é que era e trazer um relatório de como era a terra, né? Vamos ver aqui em Números 13, botei Números 13. Números 13. Números 13, botei 2. Glória a Deus. Números 13, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, Moisés lá atrás, ele mandou os espias ir lá espiar aquela terra, 12 homens. E entre esses 12 homens estava Josué e estava Caleb, sob essa vigilância. E o interessante é que depois eles voltaram, né? Voltaram trazendo um relatório. Bota aí o 13, 27. Glória a Deus. Aí aqueles homens voltaram, né? Trazendo o relatório, né? Como é que era a terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles levaram um fruto, que esse fruto era gigantesco, né? Aí, se um fruto era daquele jeito, né? Então, eu já poderia imaginar como seria a terra, né? Seria uma terra maravilhosa, né? Aí, passa, irmão. O povo, porém, que habitava nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Os malequitas habitam na terra de Noguebe. Os heteus, os jubezeus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que havia espia, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e erramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também erramos os seus olhos. Olha só, Josué tinha mais um desafio. O desafio que era derrotar aqueles gigantes. Era mais um desafio. Mas nós vimos que Josué, ele estava o quê? Ele tinha se santificado e estava separado. E ali, aquele desafio contra os gigantes,
chegaram alguns homens dizendo que era impossível ganhar aquela batalha contra aquele gigante. Os homens eram grandes demais. Os homens eram grandes demais. Você já viu, muitas vezes tudo, né? A gente pensar que tem coisas que é difícil de a gente procurar derrubar, né? Isso foi o que aqueles homens relataram. É difícil, não tem como a gente ganhar daquele povo. É um povo grande, gigante, dá dois de nós. A terra é boa, os frutos são bons, a terra é grande, mas como nós vamos conseguir? Como nós iremos conseguir essa vitória? Mas como sempre, sempre existe aqueles que são mais fortes, têm mais fé, têm força, têm perseverança, não desiste, não existe barreira, não existe gigante, não existe muralhas, não existe aquilo tudo que nós não iremos atravessar o Rio Jordão. Sempre são pessoas que têm uma palavra positiva. E é assim que nós devemos ser. Temos palavra positiva. Crendo que quem está na frente é Deus. Crendo que quem vai ganhar essa batalha não é nós, é Deus. Seja somente um povo separado e santificado, porque é Deus que ganha nossas batalhas. É Deus que derruba as muralhas. É Deus que vence os gigantes. É maravilhoso quando nós colocamos a nossa e depositamos as nossas ansiedades, depositamos aquilo que nós precisamos nas mãos de Deus. Só o Senhor, entendeu? Só o Senhor. E isso, Moisés tinha falado lá em Números, né? Para ir lá, procurar ver como é que era a terra. Mandou 12 homens. No meio desses 12 homens estava Josué e Calebe. E Josué e Calebe eram homens e tudo de fé. Eram homens que, que tinham aprendido com Moisés. Não tinha temor no meio deles. Não tinha temor. Os homens poderiam ser grandes. Mas os homens de Josué, se for ver na Bíblia, eram homens valentes. Eram homens valentes. Homens de tudo que não temia nada. Mas é porque sempre no meio existe aquelas pessoas que às vezes querem atrapalhar a obra de Deus. Sempre tem aquele tudo que nem quer fazer, nem deixa os outros fazer. Como tem. Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente, muitas vezes no meio do povo de Deus, nem faz e ainda tem palavras negativas. Tem palavra negativa. Eu trabalhava perto de um homem, que ele trabalhava assim pertinho de mim, e ele pelo menos se dizia ser crente, né? Mas tudo dele era negativo. Tudo dele, rapaz, e tudo. Hoje é assim, hoje é, tudo dele era desse jeito negativo. Eu disse, não dá certo para mim não. Entendeu? Por quê? Porque existe pessoas desse jeito. Pessoas negativas, pessoas que não têm uma palavra de conforto, não têm uma palavra e tudo, onde realmente vai lhe incentivar a ganhar aquela batalha, aquela luta. Tem pessoas que se você for se reconciliar com ela, você sai pior. Você sai pior. Entendeu? Tem gente desse jeito. Glória a Deus. Mas Josué, aquele homem valente, um homem que tinha desafios a ser vencido, e esse foi o último desafio de Josué, que era vencer aquele gigante.
né? Lá em Josué 11, vamos ver Josué 11, 21. Glória a Deus. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos e terra, tribos, e a terra repousou da guerra. Olha só. Aqui vamos. Espera aí. Vou ler aqui de novo aqui, porque me passou aqui. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debe, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anequins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Adote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda a terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, tribos, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Josué foi lá e fez aquilo que o Senhor tinha determinado, a terra prometida. Ele foi lá, derrotou aquele gigante, derrotou todas aquelas tribos que tinha ao redor, todas, e ali foi distribuída para o povo de Israel. Foi distribuída para o povo de Israel. Ou seja, não há batalha, não há gigante que venha atrapalhar o propósito de Deus. Não tem. Quando Deus manda, é porque Ele se responsabiliza. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. A única coisa que Deus quer de mim e de você é a separação, é a santificação, é buscar o Senhor todos os dias de nossa vida. Glória a Deus. Para nós terminarmos, aleluias, gostaria só de ler aqui, em Levíticos 27. Levíticos 27, capítulo 20 e verso 7. Capítulo 20 e verso 7. Glória a Deus. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou Senhor, vosso Deus. Deus é Deus, Ele está no comando de todas as coisas. No comando de todas as coisas. Basta que nós estejamos prontos para ver aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço já a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.